Olá, pessoal! Vamos falar um pouquinho da cônica hipérbole. Começamos com a definição. Uma hipérbole de focos F1 e F2 e eixo 2A. O 2A aqui é a distância entre os vértices da hipérbole. É o conjunto dos pontos do R2, do plano, que satisfazem a condição da distância do ponto para o F1 menos a distância de seus pontos para o F2 é sempre igual a 2A. E nós estamos considerando esta subtração das distâncias em módulo, porque esse resultado tem que ficar positivo. Nós temos também a informação que a distância entre os focos é igual a 2C, e esse 2C tem que ser maior do que A, ok? Antes de falar da equação, vamos mostrar alguns casos, alguns lugares onde as hipérboles podem ser encontradas. Elas são encontradas nos telescópios refletores, que são objetos constituídos de um espelho parabólico no fundo de um tubo, onde cada feixe de luz paralelo que se reflete no espelho vai formar a imagem no foco F. Temos também as órbitas de cometas. Os cometas eles podem descrever três tipos de órbitas, que são as elipses, as hipérboles e as parábolas. Quando a órbita é hiperbólica, esses cometas eles não são periódicos, eles aparecem de repente, em um certo momento, e nunca mais volta a ser avistado no planeta Terra, por exemplo, do planeta Terra, né? Ele vai ser avistado de outros lugares do espaço, tá certo? Quando as órbitas dos cometas são elípticas, esses cometas eles são periódicos, eles aparecem em um momento e depois de um certo tempo ele volta a aparecer, porque a elipse é uma curva fechada. Um exemplo desse tipo de cometa é o cometa Halley, que a estimativa do percurso dele é entre 74 e 79 anos. Outro caso de aplicação que nós temos é na navegação, onde o sistema de hipérboles, eles promovem um meio de localização de navios. E por último, nós destacamos aqui os hiperboloides. Os hiperboloides, eles não são bem hipérboles. Se você fizer um corte transversal nele, você vai ter as hipérboles. É como se você pegasse os dois ramos da hipérbole e fizesse um giro. Aí você vai ter um sólido chamado hiperboloide. Vai ter esse objeto chamado hiperboloide, de revolução. Eles são muito usados na engenharia civil, em pontes, em torres, para minimizar a ação de ventos transversais. Copiem e colhem esse link, esse endereço aqui na internet, que vocês vão ver algumas imagens na construção civil, onde nós temos os hiperboloides e vai ter também mais informações sobre esses tópicos anteriores. Bom, vamos para a equação da hipérbole. Então, nós vamos destacar aqui casos particulares para a dedução dessa equação. Então, o primeiro caso que nós temos são as hipérboles centradas na origem, com os focos no eixo X. Podemos dizer também aqui com vértices no eixo X, tá bem? Então, os focos da hipérbole são aqui o F1 e o F2. Como estão no eixo X, as coordenadas serão menos C0 e C0. O centro é a origem, esse centro é o ponto médio entre o F1 e o F2. Os vértices da elipse são o ponto A1, que está com a coordenada menos A0, A2 é o A0, e nós vamos ter aqui pontos auxiliares. Eles não são vértices porque a hipérbole não passa por eles. Eles são o 0 menos B, que está aqui embaixo, e o 0B, que está aqui em cima. A equação dessa hipérbole é muito parecida com a equação da elipse, tendo como diferença esse sinal de menos entre as frações. Observem que a primeira fração, a fração que está positiva, corresponde ao eixo por qual a hipérbole intersecta. Essas retas que nós desenhamos aqui, elas são chamadas de assíntotas e elas guiam a abertura da hipérbole. Essas retas assíntotas, quando os vértices da hipérbole estão sobre o eixo X,
elas têm esta equação, ó, b sobre ax, que é essa reta crescente, e menos b sobre ax, que é esta outra reta decrescente. Estas duas retas, elas são retas passando pelas diagonais deste retângulo, cujas arestas passam pelos pontos A1, A2, B1 e B2. Então, esses pontos, eles dependem desse A e desse B que estão aqui no denominador dessas frações. E eles são fundamentais para a construção desse gráfico, certo? Agora, o outro caso que nós temos é quando a hipérbole está com os focos no eixo y. O centro continua na origem, porém os focos agora estão aqui, o F1 e o F2, no eixo y. Então, nesse caso, as coordenadas serão 0, menos c e 0c, e os vértices passam a ser os pontos B1 e B2, e os auxiliares passam a ser o A1 e o A2. A equação também vai sofrer uma alteração. Notem aqui, ó, que a fração positiva da equação agora é a equação que tem a variável y, porque a hipérbole agora está intersectando no eixo y. E a fração que está com o sinalzinho negativo é a fração do eixo que está com a variável x, correspondendo aí aos pontinhos A1 e A2. As assíntotas também mudam. Ó. A y agora é A sobre bx, que é a reta crescente, e a y é menos A sobre bx, que é a reta decrescente. Esse E que nós listamos aqui, que é o C sobre A, ele se chama excentricidade, e ele informa uma relação da abertura dessa curva, dos ramos da hipérbole. Quanto maior for este número, mais aberta a hipérbole será. Então, quanto maior for esse número, quer dizer que maior é o C ou menor é o A, né? Então, olha, vamos imaginar aqui, ó, esse A. Vamos tentar chegar a esse A bem próximo da origem. O que acontece? Se a gente chegar aqui mais para perto da origem, vai sofrer uma modificação aqui nesse retângulo, então essas retas, elas vão mudar aqui o ângulo entre elas, e com isso a abertura da hipérbole vai mudar também. Vamos ver alguns exemplos, olha só. Começamos com a equação x² sobre 4 menos y² sobre 9 igual a 1, que é uma hipérbole com centro na origem. Os seus vértices estão sobre o eixo x, porque a variável que contém a fração positiva, a variável da fração positiva é o x. O denominador 4 é o 2², então nossos vértices são menos 2, 0 e 2, 0. E o y² sobre 9 é a mesma coisa de y² sobre 3. Então, os pontos auxiliares são 0, menos 3 e 0, 3, marcamos aqui. Com esses pontos auxiliares, nós temos o retângulo, traçamos as retas diagonais do retângulo e com elas a gente vai ter uma segurança maior para desenhar aqui os ramos da hipérbole. Outro exemplo que nós temos agora com o vértice e com os focos no eixo y, porque agora a fração que está positiva é a fração da variável y. E está y² sobre 9, então quer dizer que os vértices são 0, 3 e 0 e menos 3. E x² sobre 4, então os vértices são menos 2, 0 e 2, 0. Os vértices não, os pontos auxiliares. Ah, gente, esse gráfico está errado. Vamos ver alguns exemplos. Temos aqui uma hipérbole com centro na origem e vértice sobre o eixo x, porque a fração positiva está na variável x. Como o denominador é 4, os vértices são menos 2, 0 e 2, 0. O ponto auxiliar vai depender do denominador da segunda fração, que é 3. Então, os pontos auxiliares são 0, menos 3, 0, 3. Marcamos os pontos, desenhamos o retângulo, desenhamos as diagonais do retângulo, com as quais nós vamos ter aí um parâmetro para a abertura dos ramos da hipérbole. O próximo exemplo, a hipérbole está com os vértices no eixo y, porque a fração positiva agora está na variável y. Então, nós temos aqui, ó, os vértices no eixo y
0, 3, 0, menos 3. E no eixo x, que são os pontos auxiliares, dependem desse 4, que é o 2 ao quadrado. Então, nós temos menos 2, 0 e 2, 0. O desenho, o esboço do gráfico é feito da mesma maneira que a gente fez no caso anterior. Vamos colocar os pontos A1, A2, B1, B2. Traça o retângulo, traça também as diagonais do retângulo, com as quais você vai ter aí um parâmetro para fazer as aberturas da sua hipérbole. Vamos ver aqui um exemplo para encontrar os focos da hipérbole. Então, a relação agora para a hipérbole entre os vértices e o foco é essa daqui, ó. C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, os focos são, nesse caso dessa hipérbole, que a primeira fração é positiva, então os focos são menos C0 e C0. Como é que nós vamos encontrar o C? Nós vamos precisar do A, que é o 2 ao 2, e o B, que é 3. Então, A ao quadrado é 4, B ao quadrado é 9. Então, deu raiz de 13. Então, os focos são menos raiz de 13, 0, raiz de 13 e 0. Já esse segundo exemplo, a fração que está positiva é y, então são focos no eixo y. Então, as coordenadas têm que obedecer isso, ó. X é 0 e o y é o menos c. E aqui, x é 0, o y é o c. A relação é a mesma. Então, é c ao quadrado é a ao quadrado mais b ao quadrado. Aqui a gente vai encontrar também, aqui, a ao quadrado, 4, b ao quadrado, 9, raiz de 13. Então, os focos são 0 menos raiz de 13 e 0 raiz de 13. Vamos falar um pouquinho da translação de eixos. O que é translação de eixos? É quando a gente desloca o centro da hipérbole, que estava aqui no 0, 0 dos eixos x e y, para um centro HK. Então, a técnica que nós vamos utilizar aqui para encontrar a equação é traçar eixos auxiliares passando pelo centro HK, e nestes eixos auxiliares, que são eixos x' e y', nós vamos ter vértices auxiliares também, que são A1', A2', que está aqui e aqui, e B1', B2' são os pontos auxiliares, que vão ficar aqui e aqui. Com esses eixos auxiliares, considerando que nós pegamos, passando pelo centro, esse centro aqui passa a ser a origem dos eixos auxiliares, então a equação vai obedecer o mesmo formato da dedução anterior, que é x' ao quadrado sobre a ao quadrado, menos y' ao quadrado sobre b ao quadrado. Agora, com as fórmulas de translação, esse deslocamento feito aqui obedecem essas equações, ó. O x, quando você pega qualquer ponto aqui da hipérbole, projeta aqui no eixo x e também no eixo x', no eixo y e também no eixo y', você vai ter que tirar a conclusão que o x é o x' mais h. Vamos olhar só para o eixo x, tá? Então, imagina que você pegou um ponto aqui e jogou aqui, projetou tanto no x como no x'. A distância da origem até essa linha aqui, ó, é h. E depois dessa origem aqui, desse ponto, até a projeção do ponto que você escolheu para ser esse P que eu falei, vai ser x'. Então, x' mais h vai dar esse total que é x. E a mesma coisa vai acontecer no eixo y. E y vai ser y' mais k. Dessa relação aqui, você isola x' e y' para obter aqui a relação x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado menos y menos k ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1, que é a equação da hipérbole transladada. O mesmo acontece quando os focos estão no eixo y. Nós não colocamos o desenho, colocamos apenas a equação. As fórmulas de translação são as mesmas. Então, nós vamos ter, ó, y menos k ao quadrado menos x menos h ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Nós estamos fixando aqui, pessoal, vocês podem perceber, os vértices, as letras A1, A2 sempre no eixo x, e o B1 e B2 sempre no eixo y. E aqui nas equações o A é sempre da variável x e o B é sempre da variável y, tá? Estamos fixando dessa forma. Vamos ver alguns exemplos. Então aqui, ó, nesta equação, ela corresponde a uma hipérbole que foi transladada e nós queremos recuperar, ter a informação do seu centro e dos seus vértices. Quando a gente olha aqui essas equações que foram deduzidas, essa aqui, por exemplo, olhando aqui para a equação, o centro são dados pelas coordenadas h e k que estão explícitos aqui na equação.
Os vértices dependem desse denominador B. Aqui no anterior, a mesma coisa. O centro depende do HK e os vértices dependem do A. Mas quando você olha para uma equação dessa forma, o que aconteceu nessa equação? Foi aplicado aqui o produto notável, a gente abriu as potências, tirou o mínimo múltiplo comum, multiplicou dos dois lados. Então, a equação ficou toda dessa maneira, não está com as frações, não é mais a equação reduzida. Então, você precisa recuperar a equação reduzida, que pode ter esse formato, começando com a variável x ou começando com a variável y. Nós vamos descobrir resolvendo. E com isso, você vai ter a informação de quem é o HK e quem vai ser o denominador da fração positiva para você ter a informação dos vértices. Bom, então vamos lá na resolução. Então está aqui a equação. Nós vamos completar quadrados para encontrar os vértices e o centro. Nós agrupamos aqui os termos que têm a variável x, os termos que têm a variável y. Observem aqui atrás que os coeficientes de x e y são iguais a 1. Então, nós temos que colocar em evidência aqui o 9 e aqui o menos 4. Então, colocou esses termos em evidência, fazendo as operações certas. Então, 9 vezes x dá um 9x. E 9 vezes o 54, 9 vezes 6 dá o 54. Aqui colocou o menos 4 em evidência. Menos 4 vezes y ao quadrado. E menos 4 vezes menos 2y dá o 8y. Agora, dentro de cada parêntese desse, nós vamos completar quadrados. Então, vai ficar quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes quem? Vai dar 6x vezes 3. 6 dividido por 2 dá o 3. Mais o quadrado do segundo, menos ele. Porque esses dois últimos termos aqui, eles não existem no parêntese. A gente colocou e também tirou. Aqui, o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro, vezes o número 1, para dar 2y. Então, agora é o quadrado do segundo, que é um 2, gente. Menos o 1 ao quadrado, menos 113. Então, agora, observem que nós vamos agrupar os três primeiros termos, que é o nosso produto notável, x menos 3 ao quadrado. Sobrou ainda esse menos 3 ao quadrado. Aqui nós vamos agrupar os três primeiros termos na forma de y menos 1 ao quadrado. E ainda tem esse 1 ao quadrado. Agora, esse 9 multiplica o parêntese e também multiplica 3 ao quadrado, que é 9. Então, ficou 9 vezes 9. Menos 4 multiplica o parêntese e menos 4 multiplica menos 1. Então, ficou mais 4. Agora, vamos deixar no primeiro membro apenas a parte que tem variáveis e colocou a parte numérica no segundo membro. Fizemos o cálculo do segundo membro, deu menos 36. Esse menos 36 informa que nós vamos ter que dividir a equação inteira por menos 36. Notem que os sinais do primeiro membro vão se alterar, porque nós estamos dividindo por um número negativo. Então, a fração que tem a variável x vai ficar negativa, a gente escreveu ela depois, E simplificamos 9 com 36, deu 4 no denominador. E essa aqui é y, menos com menos vai ficar mais, então a fração com y veio aqui para frente. E 9 e 4 e 36, nós dividimos por 4, ficou 9 embaixo. Então, nós temos aqui a equação reduzida, essa de cima ou essa de baixo, considerando que o y' é y menos 1 e o x' é o x menos 3. Agora, com essas informações, nós vamos encontrar o centro. Então, olha só, as fórmulas de translação são x é igual a x' mais h, y é igual a y' mais k. Você pode também isolar o x' e o y' da forma que você preferir, tá? Então, aqui atrás, você já tem a relação de x' é igual a x menos 3, y' é igual a y menos 1. É uma comparação que você vai fazer, né? Então, aqui, x' é igual a x menos 3. E o seu x' é x menos h. Então, o h é 3. E o y' é y menos k. Mas esse k é 1 positivo. Então, o centro é 3, 1. Os vértices auxiliares dependem do número 3, porque 3 ao quadrado é 9. Então, nós temos esses vértices no eixo y. Então, é 0 no eixo x e a coordenada y vai ser menos 3 e 3. Para você encontrar aqui os vértices
verdadeiros, que são no x, y, sem usar o gráfico, você vai depender das fórmulas de translação. Então, olha só, com o ponto auxiliar B1, aqui são vértices auxiliares, tá? Os pontos auxiliares seriam o A1 e o A2, que a gente não colocou aqui. B1', ele é na forma 0 menos B, que é o 0 menos 3 que está aqui. Nesse ponto, esse 0 é um valor de x', e esse menos 3 é um valor de y'. Mas os vértices nos eixos x e y vai depender da coordenada x e y. Aqui pelas fórmulas de translação, a coordenada x é x' mais 3 e a y' mais 1. Então, você vai usar aqui o valor de x' e o de y' para substituir aqui e encontrar as coordenadas. Então, vai ficar 3 e menos 2. Agora, o segundo vértice, olha só, é 0 e... Aqui tem um parênteses, saiu no lugar errado. É 0 e 3. Aqui o x' é 0 e o y' é 3. Da mesma forma, ó, quem é o x do vértice? O x é igual a x' mais 3 e o y a y' mais 1. O seu x' é 0 e o seu y' é o 3 positivo. Então, substituindo aqui, você vai ter o vértice 3, 4. Aqui, desenho como exercício, esboce como exercício o gráfico da cônica, que é a hipérbole. Bom, vamos falar das equações paramétricas. A relação que nós usaremos aqui é secante ao quadrado menos tangente ao quadrado de θ, né, igual a 1, onde θ aí é o ângulo que nós estamos utilizando. Quando a hipérbole está com vértices no eixo x, a fração positiva aqui começa com tem a variável x. Então, x ao quadrado sobre a ao quadrado menos y ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Então, nós vamos utilizar as equações paramétricas. X é igual a A secante de θ e y é igual a B tangente de θ. Aqui, gente, o ângulo varia de 0 até 2π e nós estamos excluindo o π sobre 2 e o 3π sobre 2, porque a tangente vai ficar aqui, a secante é 1 sobre cosseno. E o cosseno é 0 nesses valores, e nós não vamos dividir por 0, então nós estamos excluindo esses valores. Mesma coisa vai acontecer aqui no de baixo. E aqui a diferença é que o vértice é no eixo y, então aqui a variável que tem y vai ficar com a secante, ó. Então y é igual a b secante de θ e x tá com a, então é a tangente de θ. Porque tem que manter os sinais, ó, essa parte... Quem está multiplicado por menos é tangente, então nós vamos obedecer isso. Então, quando o centro está no HK, nós vamos ter uma adaptação na equação, né, a equação da hipérbole transladada. Isso vai refletir também nas equações paramétricas. Então, aqui, ó, a fração que está com a variável positiva é a que tem a x. Então, x menos h vai ser o a secante de θ. E o y menos k é o b tangente de θ. Isolamos o x e o y, tendo aqui as fórmulas, as equações paramétricas. O ângulo, novamente, nós estamos excluindo o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Quando os vértices estão no eixo y, a fração positiva vem com a variável y, então nós vamos ter y menos k é b secante de θ e x menos h é a tangente de θ. Isolando x e y, temos as equações paramétricas e estamos excluindo os ângulos π sobre 2 e 3π sobre 2. Vamos ver aqui para finalizar alguns exemplos. Então, a primeira hipérbole que nós temos, encontrar as equações paramétricas de duas hipérboles. Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado sobre 4 menos y ao quadrado sobre 25 igual a 1. Então, as equações paramétricas serão x é igual a 2 secante de θ e y é igual a 5 tangente de θ. Quando você fizer a substituição dessas relações aqui na equação, você vai notar que fica 1 igual a 1, ou seja, satisfaz a equação. E nessa segunda, você vai ter y menos 1 é igual a 3 secante de θ, e aí você vai isolar o y, então vai ficar y igual a 1 mais 3 secante de θ, e x menos 2 é igual a 2 tangente de θ. Isolou x e temos aqui as equações paramétricas. Da mesma forma, volte e substitua lá na equação, só para você testar que vai dar uma igualdade. É isso aí, pessoal. Resolva os exercícios para fixar esse assunto e bom estudo para todos.